Olá, vamos começar. Esse vai ser o meu primeiro vídeo e nós resolvemos fazer esse vídeo juntos porque eu vou começar a contar minha história, de tudo que aconteceu, de como que estava a minha saúde, minha vida antes de ter passado por esse problema de saúde e a partir do dia que tudo mudou e como que foi, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Decidimos gravar juntos, porque eu acho que vai ser mais fácil, mais informal, a gente tentar dar uma perspectiva de como que foi para mim no dia, quando tudo aconteceu, como que foi para você, né, o que que você, sentiu e que eu espero que no desvendar de tudo isso aí, que a gente possa incorporar qual é o papel da família, do apoio, eh, num processo de recuperação. É, cada um vai sentir. Eu acho que, a minha perspectiva é diferente da perspectiva dela, mas eu acho que o papel da família, do marido, da esposa, dos filhos, pais, de todos, é um papel muito importante. Eu acho que todo mundo tem um lado para contar, mas eu acho que se todo mundo estiver trabalhando junto, muita coisa se torna bem possível e mais rápido do que seria se não estivessem trabalhando juntos. Hum. Tudo aconteceu muito foi de repente, eu não adoeci, aos poucos, igual muitas pessoas contam a história, assim, de que começou a passar uma dorzinha de cabeça, uma coisa ou o meu foi repentino, era dia 1º de maio de 2023, era um dia que eu não estava trabalhando, estava tranquila, tinha saído para fazer uma caminhada de 3 milhas no parque. Ou a Belinha na escola, Não estava estressada, estava com um monte de coisa para nesse fazer. dia. Nesse dia, não estava me sentindo assim. Para vocês terem uma noção, antes de tudo isso acontecer, para vocês terem uma noção de como estava a minha vida, eu estava trabalhando bastante, todos os dias, de segunda a sexta, integral, atendendo paciente, eh, psiquiátrico, mas atendendo online. Eu tinha terminado o meu mestrado, passava muitas horas estudando, comecei esse trabalho bem pesado e fazendo muita atividade, fazia de tudo do mesmo jeito. Tudo que uma mãe faz dentro de É, casa. é. Acorda de manhã, ajuda a preparar o café da manhã, aí sai correndo para ir para a escola, eu sempre levei a Belinha para a escola, então sai correndo para levar para a escola. Aí ela ficava, só que ela não tinha tempo nem de tomar o café da manhã, ela já tinha que subir, ir para o escritório dela e começar a trabalhar, e no meio do trabalho, dava 10, 11 horas da manhã, era quando ela descia, corria, pegava um cafezinho Só um café puro, e não corria comia. de volta para lá para É, cima para ir para o escritório. Essa era a rotina. E muitas uhum, das vezes, em almoçar, não almoçar tempo. Essa uhum, era a rotina de todos os dias. óbvio. E aí no final do dia era a rotina de ser mãe novamente, de ser esposa novamente. Descia quando dava, sei lá, 6, 7 horas, e aí era hora de Fazer fazer janta, comida, era hora de arrumar, hora de sentar e fazer uma tarefa, e ajudar com as coisas do dia a dia que uma mãe de família faz, uma esposa faz. como você pode imaginar, é muito estressante, mas ao mesmo tempo que eu estava muito estressada e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu estava me sentindo bem produtiva. O estresse era só eu achava, né, é assim que tem que ser mesmo, não tem jeito não, mas todos os dias eu reclamava pra você que eu sentia no meu corpo, eu falava: "Tô com uma sensação de estresse, tô com sensação pesada no corpo". E aí a gente falava: "Ah, vou deitar, vou descansar, vai passar". E meio que passava, e eu sentia de novo aquela sensação, assim, de muito estresse no corpo, mas não tinha dor nem nada, era só a sensação de muito estresse, É, meio eletrizante, assim. eu lembro de algumas algumas épocas que você estressava tanto que você chorava. Chorava Sim. e acabava, só é assim, tem que continuar seguindo a vida, é isso que é a vida é assim. Então chorava, depois no outro dia levantava e É. fazia tudo de novo. E diagnósticos de saúde, o único diagnóstico real que eu tinha, assim mesmo, era um problema de hipotireoidismo, e a um ponto eles falaram que era Hashimoto, e eu tomava remédio para hipotireoidismo. Tinha
alguns problemas com muito sono, isso era frequente, que eu tive anos e anos da minha vida, mas nada assim, nenhum problema maior que tomava muitos remédios, nem problemas de saúde. Vamos começar então do dia que aconteceu, foi dia primeiro. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu vou estar olhando aqui no caderno e pra tentar não me perder. No de maio de 2023, como eu estava dizendo, era meu dia off, eu não tinha trabalhado, cheguei em casa, busquei a Belinha da escola. Quando eu fui descer do carro, eh, eu já comecei a sentir mal, muita palpitação, e o corpo estava, tipo, entrando num estado de shutdown, que ia parar, como se tivesse um colapso. Eu não sabia se era desmaio, se era, eh, Uma se parada eu não cardíaca, sabia o que estava acontecendo, mas eu vi que era uma emergência, era a sensação. se era É, hipoglicemia. foi isso que a primeira coisa que eu pensei, eu falei: "É hipoglicemia", porque eu tinha caminhado o dia inteiro, muitas milhas, eu não tinha comido muita coisa, então eu entrei dentro de casa já pensando: "É hipoglicemia, eu vou comer alguma coisa, vai passar". Comi rápido e não passava. Você não estava em casa. Eu estava trabalhando, eu estava, atendendo a um cliente, e no meio de tudo isso, a Baiana chega com a Belinha em casa, e o Arthur estava no quarto dele. No andar de cima. E aí a Belinha chega e já chama o Arthur desce e vem falar com você, vem É, te ajudar. não, aí eu gritei ele, chamei, porque eu vi que era uma emergência. Eu falei: "Bom, do jeito que tá aqui, se for realmente açúcar, se for uma hipoglicemia, não sei, eu vou acabar, desmaiando, e então eu preciso de ajuda". E aí eu gritei ele, e quando ele veio eu falei: "Liga pra ambulância, porque eu tenho é algo muito sério, eu não sei o que que é". Daí ele começou a me ligar. E aí eu estava com um cliente, estava numa reunião, e eu não tinha como atender o telefone, mas eu vi que ele ligou uma vez, e ligou outra vez, e quando ele ligou a terceira vez seguida, eu imaginei, alguma coisa aconteceu. Aqui em casa, sempre que eu tô com algum cliente, é normal aqui em casa saber que eu tô com um cliente e eu não posso atender. Quando ligou da terceira vez, eu já vi que alguma coisa estava acontecendo, porque não é normal ligar 3 vezes seguido. Bom, mas eu vou tentar não dar muito detalhe pra não ficar muito longo, mas eu vou tentar, explicar o que que aconteceu. Então esse dia, a ambulância veio 2 vezes, mediu todos os meus sinais vitais, viu que eu estava com taquicardia, fez o exame cardíaco, falou: "Bom, não tem uma disritmia, mas tá com taquicardia". O açúcar, mediu a glicemia, estava normal, mas eles viram que eu estava em algum tipo de muito estresse no corpo, e falou: "Ó, eu sugiro que a gente vá, para o hospital". E eu falei: "Não, vai passar", e começou a passar a sensação, e eu pensei: "Não, tá tudo bem". Sentei, mandei a ambulância embora. Depois começou a vir de novo, aí mandei a ambulância voltar. Então nessa segunda vez a gente foi para o hospital, fomos lá, fizemos vários testes, não foi ressonância magnética, foi tomografia de sangue, várias coisas. Eu passei mal, muito mal, durante o tempo que eu estava lá, mas o médico falou: "Não encontrei nada", e pensou: "Deve ser um problema psiquiátrico, né, um ataque de pânico ou ansiedade, ou o que seja". E eu falei: "Gente, eu". Te mandou para casa. Me mandou para casa. Eu falei: "Gente, eu não tem como ser um ataque de pânico", porque eu realmente não me sentia ansiosa, eu não me se eu estava o estado que eu estava, me sentia calma, mas o corpo não estava respondendo dessa maneira. E passaram uns 2 dias, acho que nem 2 dias, um dia, né, e eu passei mal de No dia novo. seguinte você trabalhou. No dia Trabalhei. seguinte você trabalhou, você voltou para o escritório, voltou a atender É, paciente, e já no dia após é. esse, foi o dia que Aí você tive uma passou crise 9. maior, que eu passei muito mal, e na hora de dormir já a gente ligou pra ambulância de novo, aí fui para o hospital. Aí nesse dia, eles resolveram me internar, aí tive a internação, ficamos lá uns 4 ou 5 dias, não sei, e durante esse processo, um dos cardiologistas que vieram me ver, depois de fazer muitos testes, a gente fez, aí eles Nada. começaram a cogitar se era alguma coisa relacionada com covid. "Ah, você teve covid? Isso está parecendo, crises de covid long", coisa relacionada. E eu falei: "Bom, eu tive covid já há muito tempo, Primeiro, muitas recentemente". vezes todos os médicos que entravam falavam que era algo psiquiátrico.
o ataque de pânico. ataque pânico, tá com extrema ansiedade, É. e a gente sabia que não era. É, foi um cardiologista que falou, "Eu acho que você deve estar com um caso de", que eles chamam aqui em inglês de POTS, que é Postural Orthostatic Tachycardic Syndrome. Eu não sei o nome correto em português, em inglês, em português também é chamado A de gente vai es desautonomia. a gente vai escrever embaixo, É, a gente vai vai pesquisar e explicar. escrever embaixo o nome disso. Vai explicar. Então é um caso de que eles chamam de desautonomia, que é uma disfunção de uma parte do sistema nervoso e que afeta, geralmente dá esses sintomas cardíacos. Que é tudo que o seu corpo faz automático, sem É, você precisar dar uma ordem direta para o seu corpo. Por exemplo, se você vai pegar um copo, você dá uma ordem, o seu braço tem que ir pegar o copo. Mas piscar, você não precisa de dar uma ordem direta. Gestão, você não precisa dar uma ordem direta. Cardíaco, você não dá. Então, pressão tudo arterial, isso que o seu corpo faz automático, o dela decidiu. um monte de coisa diferente. E aí eles me mandaram de volta para casa, falou: "Você vai, vamos fazer um encaminhamento com outro cardiologista, que é eletrofisicardiologista, que ele vê a parte elétrica do coração, e aí você pode confirmar isso aí". Então voltei para casa, passou mais uns dias, eu ainda passando muito mal, aí tive uma crise maior de novo, e aí tive a segunda internação, que foi muito, eu acho que foi pior do que o primeiro hospital, porque aí eu fui meio que perdendo a esperança, porque aí a gente viu endocrinologista, outros cardiologistas, outros médicos que não tinham noção do que estava acontecendo. Todo tanto que a gente, eh, Parecia que quanto mais a gente buscava a solução, mais longe da realidade a gente ficava, mais longe de alcançar uma resposta verdadeira. então eu sei que foram, eh, 2 internações, aí eu voltei para casa, passei mal de novo, voltei na emergência, então era só isso, voltar para casa, ficava deitada, aí voltava para emergência. E por fim, eu falei: "Bom, eu não quero voltar mais para o hospital desse jeito, porque não está adiantando, eles não sabem a razão, e chega lá eles só falam: volta para casa", assim mesmo. Então a última vez que eu fui na emergência, que eu tive que voltar para casa, eu não estava conseguindo andar, ficar em pé, porque os meus sintomas foram piorando. E eu lembro que eu falei com a médica: "Você vai me mandar para casa desse jeito?" E ela falou: "Não tenho como te manter aqui, porque eu não consigo achar a razão, você vai ter que ir pra um especialista melhor ou um hospital de doenças raras". Eu falei: "Mas eu vou voltar para casa, como eu não consigo andar". E ela falou para mim: "Entra no site do Amazon e compra uma cadeira de roda". Essa era a solução que ela me deu. E foi isso que Que foi fizesse. boa, foi uma boa solução, porque eu não sabia o que fazer, falei: "Como que eu vou andar dentro da minha casa?". E foi o E que a foi gente isso que a fez. gente fez. Nós compramos uma cadeira de roda no Amazon e viemos para casa. Compramos uma cadeira de roda, um banquinho para tomar banho, porque eu não conseguia tomar banho em pé, e o que a gente podia de tudo material de hospital. Tem que medir a pressão. O nosso quarto virou quase que uma É, a nossa cama virou quase que uma cama de hospital. Eu que é tive que elevar a é, cama, tive que inventar coisas era para muita coisa. suspender a cama, porque descobriu que ela não podia ficar no nível, Qualquer posição que eu mudasse, o corpo desajustava, se abaixasse, desajustava, deitasse, os sintomas voltavam, então tinha que ficar tinha numa que dormir posição só. quase que É. sentado, mas não sentado, porque sentado também Uhum. desajustava. Então, eh, a gente teve que fazer todas as mudanças necessárias. Hum. Chegou um ponto que eu meio que a gente estava desesperado, mas não sabia mais o que fazer, e a gente ia ir para essa clínica de doenças raras, mas eu pensava: "É longe, eu não tenho como chegar É, lá, porque eu não aguentava a ficar no a carro". clínica fica, hã, 18 horas dirigindo daqui. É. A Dainá não tinha como voar, então eu comecei a bolar um plano para levar ela para essa clínica. Então eu comecei a entrar em contato com agências que alugavam, eh, mobile home, trailer, não É, sei, mas um RV, né. porque eu precisava de levar ela deitada, eu precisava de dirigir com ela deitada durante todo o tempo. E eu consegui, mas na hora de fazer,
A Daiana falou: "Eu não vou". Não, eu não tinha condições físicas para fazer aquilo de jeito nenhum, porque eu estava praticamente eu só ficava deitada na minha cama. Para ir no banheiro, eu levantava da cama para a cadeira de roda, alguém me empurrava até o banheiro, eu ia no banheiro, voltava. E teve vezes que nem isso eu não conseguia fazer, que eu não conseguia levantar para ir fazer xixi, e que você tinha que me ajudar ou me dar uma toalha para me fazer xixi na toalha, para me conseguir continuar dormindo, porque era o único jeito que a gente tinha que fazer, para E não e fazer na verdade não era nem dormindo, muitas das vezes era só o fato de não sair do lugar, de não mover a posição. mover, de não trocar o corpo, então o corpo tinha que ficar na mesma posição. Então muitas das vezes não tinha o que fazer. A única coisa que podia fazer às vezes era dar uma toalha. O que dava explicação para mim, que era muito lógico para mim, que isso não era um problema psiquiátrico. Não tem um problema psiquiátrico que a pessoa não pode mudar de posição, por isso ela não consegue ficar em pé. E Não o era um pânico. mudar de posição, o que acontecia é, dela levantar um braço, o coração dela Disparava, disparava ou a e pressão ou abaixava. a pressão baixava demais e parecia que ela ia apagar, porque a É. pressão baixava demais, ou parecia que ela ia explodir, porque o coração ia a 200 batidas por Uhum, minuto, uhum, mas de sentar e virar uma perna para o lado, não era uhum, movimentos rápidos, bruscos, nem nada. uhum, Era coisa bem devagar e ainda assim o corpo respondia de maneira uhum. extrema. Então, eh, foi quando eu entrei numa vamos dizer que era uma paranoia, porque eu resolvi que eu ia achar a solução. E aí eu resolvi pesquisar infinitamente. Todo o tempo, que em todo minuto que eu tinha deitada e que eu conseguisse abrir o olho, porque tinha dia que eu nem abri o olho, eu estava determinada que eu ia achar a resposta, uma solução. A única luz que eu tinha era que possivelmente era POTS ou desautonomia. Mas eu não sabia o que que era, então eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar muito, muito, que foi a pior coisa que eu fiz pra esse lado, porque você sabe que se você pesquisa, você vai colocando sintomas e de repente você tem todas as doenças que você É, um pode sintoma imaginar. leva a outro, que leva a outra doença, que Que leva a essa é outro a problema, internet, né. e quando você vê o médico Google te dá É. várias coisas e às vezes Aí eu fui muitas das ficando vezes não te dá a muito resposta real. fui ficando muito encucada, falando: "Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, deve ser uma coisa muito pior, e é isso, isso, isso". Aí fiquei imaginando 1000 coisas. Teve uma época que a gente pensou que era um tumor, até o meu médico, a gente fez vários exames pensando que era esse tumor, que é um tumor que fica soltando adrenalina no corpo o tempo todo, que era a sensação que eu tinha, e não era isso. Eh, Aí a primeira, pista que eu tive de alguma coisa, foi esse cardiologista que era para mim ter ido fazer o encaminhamento e eu fui, que eles fizeram o encaminhamento, eu fui, um cardiologista que, eh, confirmou que ele achava que era desautonomia, hipótese. Ele falou: "Você está muito debilitada, é assim mesmo, é um processo, mas não tem cura, não tem jeito de fazer nada, a gente Mas vai esse tentar dar com os medicamentos de acertando com o coração e a pressão". mas esse foi o primeiro médico também que falou: "Você vai melhorar", Que porque deu um eu pouquinho de tenho esperança, histórico de pacientes que estavam como você e que eles melhoraram. Você vai melhorar. ele deu um pouquinho de esperança pelo menos, mas eu fiquei assim: "Mas quanto tempo? Mas que?" Ele falou: "Não sei, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, não sei". E aí eu fui pesquisar isso e falava de 2 a 5 anos é o que demora para algumas pessoas recuperarem, mas muitas pessoas vivem com isso para o resto da vida, não é um negócio que existe uma pílula que você toma e passou, né. E aí deu aquele desespero, porque eu vi que minha vida ia mudar drasticamente, e que nada do que eu tinha vivido no passado do jeito que eu vivia não ia ser mais. Depois que eu fui nesse médico cardiologista, eh, ele me deu uma pista muito importante que ele falou: "Uma das razões, que uma pessoa fica com um problema de hipótese, autonomia, é a inflamação crônica, e isso
acendeu uma luz, porque eu pensei: "Bom, infecção crônica", ele falou do estresse, né, falei: "Tem a ver com muita coisa". Aí eu fui pensar, né, tudo que dá inflamação crônica, que é no metabolismo, autoimune e coisas diferentes, mas ele falou: Existem remédios e que a gente pode tentar". Então, eu tentei os remédios que ele receitou e, para mim, nenhum deles funcionou. Eu só, na verdade, piorava. Toda vez que eu tomava o remédio, eu me sentia pior. Eram os dias que eu não conseguia nem abrir o olho, era tomar o remédio e ficar pior. Parece que o meu corpo reagia negativamente toda vez que eu tomava um remédio. Mas é importante frisar que isso foi para ela. É, Esse foi o sentimento, essa foi a realidade dela. A gente não está dizendo que remédio não funciona, muito pelo contrário, se os remédios tivessem dado certo, eu preferia ter tomado o ela remédio. estaria tomando remédio até hoje, porque é muito mais fácil É. você tomar um remédio do que você ter que passar por muitas lutas e batalhas para aprender a viver de novo. Então, se os remédios tivessem dado certo, ela estaria até hoje tomando remédio. Para ela, os remédios não funcionaram. E porque não funcionaram, é igual ela falou, tomando remédio ela não conseguia sair da cama, ela Uhum. não conseguia abrir o olho. Era pior. O remédio para ela não foi a solução. Tem algumas pessoas que tomam alguns remédios e falam: "Ah, melhorei um pouco, tal, assim, assim", e Ajou, ok. É. consegui fazer outra coisa que eu não conseguia há É. muito tempo. Pra Daiana, não Não funcionou. deu certo. Foram várias tentativas de vários remédios diferentes, pra regular o batimento cardíaco, a pressão, a dormir, sensação de relaxante muscular. Inclusive, algumas coisas naturais É, que a gente tentou, remédios naturais, homeopáticos que a é, gente tentou, suplementos que também não não deu certo. funcionou, também dava uma reação Piorava. contrária. Com tudo isso, aí foi a hora que a gente decidiu: Tirei tudo. a gente não vai tomar mais, não vai É, fazer mais remédio, não vai fazer nada disso, nenhum suplemento, agora a gente vai para o próximo passo. é. Então daí, eh, foi quando eu pensei, ele falou que é possível algumas pessoas recuperarem, que leva anos, mas é possível algumas pessoas recuperar. Eu pensei: "Bom, então". Foi quando a nossa luzinha É. acendeu. Se é possível algumas pessoas recuperarem, mesmo que demore, Por que não tem eu? tem solução. Foi quando a luzinha acendeu e a gente falou: "Pronto, é só isso que a gente precisava". Saber que é possível. Porque eu passei meses só pensando assim: "Que eu? Por que que eu tenho que passar por esse sofrimento?". Até quando para mudar para esse pensamento, "que não eu recuperar", foi muito difícil, porque quando ele falou isso e deu um pouquinho de esperança, foi quando eu parei de pesquisar as doenças e resolvi pesquisar a solução das pessoas que tinham recuperado. Outra coisa que foi marcante de um outro médico que falou, que a gente está falando aqui, que foi o meu médico, que me trata já há muitos anos, ele falou para mim, o meu médico é cristão, ele orava com a gente todo esse tempo, ele ajudou muito e ele falou: "Você não acha que se você fosse pra você achar a resposta, você já teria achado? Você está pesquisando horas do dia. Você precisa de parar de pesquisar a doença, E confiar. e confiar em Deus. Deixa do jeito que tá, porque a resposta vai vir". Na verdade, a gente ia esse é o mesmo médico que ela tem desde quando a gente mudou para cá. E a gente ia nele, e ele não tinha resposta pra Hum. gente, igual nenhum outro médico tinha resposta. Mas o que ele tinha era um suporte que ele dava. Então quando ele Tá, via a ele gente, ele orava com a gente, ele falava com a Daiana: "Tudo isso vai passar. Você tem que crer em Deus, e você tem que esperar que tudo isso vai passar. mas ele não Por a sabia o que estava por algum acontecendo não. motivo você está passando por isso. Mas eu não sei o porquê, e eu não sei o que fazer para te ajudar, Uhum, mas eu sei que tudo isso vai passar". uhum. É, que foi que ajudou também. Então, a mudança, eh, da minha mente, do meu estado de espírito mesmo, do que eu estava passando, foi aonde começou a virar a chave, que eu falei: "Ok, agora em vez de pesquisar doença, eu vou pesquisar todas as pessoas que conseguiram recuperar dessa situação, de um diagnóstico igual ou parecido, e o que que elas fizeram para recuperar". É importante frisar também que para cada 10 pesquisas que você faz,
você acha 11 doenças diferentes. Uhum. Para cada 10 pesquisas que você faz, você acha 11 pessoas que estão falando que estão É muito mais o muito pior. negativo do que o positivo. Quando você busca muita informação, você vai encontrar muita informação, mas nem sempre você vai encontrar informação positiva. Então, o que a gente começou a fazer foi frisar realmente naquilo que era positivo. Falava alguma coisa, aí eu pesquisava, quando eu achava alguma coisa que era positivo, eu falava: isso daqui você pode ler, isso daqui você pode assistir. Porque aquilo que era negativo, por mais que às vezes tinha uma fachada de que ia ser positivo, mas entrava depois no negativo, eu já falava para ela: não, isso você não vai assistir, isso não tem como você assistir, não, não é bom você ler, não é bom você. Então, todas as vezes que você procurar informação, sempre você vai procurar informação positiva. Então é importante você ter uma pessoa que vai te ajudar a filtrar, Traz. porque se você não filtrar as informações, geralmente elas serão negativas, porque parece que o mundo flui assim, né. Você É. liga o jornal, você vai É o que dá ouvir de ibope. cada 10, 20 notícias, é uma que vai ser boa, o resto é tudo negativa, é só sangue jorrando. É. Então, quando a gente decidiu partir para esse lado, eu era a pessoa que filtrava, para Uhum. poder trazer as coisas só que eram as positivas. Em diante foi quando eu achei várias histórias, quase todas que eu achei eram mulheres ou meninas, mas meninas muito novas, porque isso eu achava que era um obstáculo também, eu pensava: "Ah, é porque eu já tenho 40 anos, então eu já estou numa idade que essas coisas podem acontecer". E aí eu achei várias histórias de meninas de 20 e pouco, de 18, Anos. de criança que passou por isso e recuperaram. As mais drásticas eram de gente que estava igual eu, que estava na cadeira de roda, mas que antes de estar na cadeira de roda eram atletas. Todas elas eram Muito ativa. muito ativas. Eu pensava também, talvez é porque eu não estava exercitando tanto antes, talvez é porque eu não estava comendo direito, eu queria achar uma solução. Mas eu vi que mesmo as que estavam fazendo a melhor dieta, em todos os exercícios, tinham passado por esse problema de saúde. Então não fazia sentido, mas elas tinham recuperado. Então eu falei: "Eu vou começar a estudar e pesquisar tudo que essas pessoas que recuperaram totalmente fizeram, e eu vou fazer igual, porque se elas conseguiram, eu vou conseguir também". E aí daí então começou a minha história de recuperação, que eu vou ter que fazer um vídeo novo agora para vocês, para a gente ir fazendo aos poucos, eh, e cada parte da recuperação é uma etapa. Então eu vou ter que começar a fazer agora esses vídeos de etapa de cada processo da recuperação, de onde começou, do processo do tratamento natural e das coisas que eu fiz, até o processo mental, neurológico, tudo que foi feito e o que eu ainda estou fazendo. Então isso aí vai ficar para o Para o próximo próximo. vídeo. A gente queria fazer esse vídeo para mostrar a história do início, É, o como começo. que foi que tudo aconteceu e como que foi que tudo começou pra gente. A história é real, a história de cura também é real. A Diana não é a única pessoa no mundo, centenas e centenas de pessoas que estão passando por problemas parecidos, que estão se recuperando e que voltaram. A Diana falou de atletas, tem uma história de uma menina que é fantástica. Ela precisou de fazer cirurgias que nem era necessário. Fez cirurgias e ela escalava a montanha e ela não saía da cama por muito tempo. E hoje ela Ela escala a montanha de novo. voltou a escalar a montanha de novo. São histórias que são reais de pessoas que são reais, como a Diana, como eu, É. como você assistindo. Que é o mais importante. Tudo isso me impactou tanto que eu quero dividir minha história por isso. Eu quero compartilhar o que aconteceu, porque é uma história real e que eu só pude ter esperança em melhorar porque eu vi a história real dessas pessoas que mostrava o dia a dia delas, que mostraram exatamente o que elas passaram sem esconder. E os dias que estava ruim, elas falavam que estava ruim, mas até hoje elas mostram uma história real, não tem nada,
não é fictício, uma história, por exemplo, a gente estava na Califórnia, Isso aí a gente vai contar, vai ser parte do porque vai ser parte do que a gente vai contar dos tratamentos, porque vai vir para frente. já não conto mais. Então, eu acho que é isso, vamos preparar agora para contar todas as histórias que tem por vir. Espero, eh, depois que eu contar mais histórias, poder compartilhar o que precisa ser feito, compartilhar, em português, porque eu não achei nenhum material em português ainda, sobre esse tratamento. E o mais importante é que nada disso aqui, eh, e dessa recuperação foi feita através da medicina tradicional. Medicina moderna, do jeito que eles sugeriram, é algo novo da neurociência, neuroplasticidade, que está sendo muito estudado e que está funcionando. Acho que só isso, né? Acho que só, por Tá bom, enquanto. então tá, até o próximo vídeo, e que a gente vai falar do tratamento, telefone tocando, e até mais então. Tchau.